Professor Reginaldo Rodrigues, Geografia, tema: regionalização. Regionalização é o ato de criar regiões. Região é uma unidade, uma parte do espaço geográfico que apresenta características únicas como clima, vegetação, economia, relevo, população e cultura. Regiões. As regiões podem ser classificadas em duas categorias. Regiões naturais são aquelas onde predominam elementos naturais, ou seja, os elementos naturais ou um elemento natural é responsável pela criação dessa região. Exemplo, o relevo, vegetação ou clima. Exemplo de região natural, a região amazônica, na qual a vegetação de a bacia do rio Amazonas identificam e individualizam essa região. Outro exemplo de região natural, o Cariri, no sul do Ceará. O que é que individualiza essa região? A presença da Chapada do Araripe. Região geográfica é uma região no qual aspectos humanos, econômicos ou populacionais individualiza essa região, esse espaço. Exemplo, a região metropolitana de Fortaleza. O que individualiza essa área? A presença da metrópole de Fortaleza. Outro exemplo, a região em torno de São Paulo, chamada de ABCD, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Esse conjunto de cidades que recebiam investimentos de indústria, criava essa região única. Regionalização, forma de regionalizar o mundo. Nós podemos dizer que temos diferentes mundos no mesmo planeta, certo? Eu posso regionalizar o mundo levando em consideração apenas aspectos físicos, como clima. Eu tenho as regiões de clima tropical, regiões de clima equatorial, região de clima temperado. Ou eu posso criar outra regionalização levando em consideração outro aspecto físico, como a vegetação. Aí eu vou ter as grandes paisagens naturais, como as regiões de pradarias, as regiões de florestas equatoriais e tropicais, as regiões polares. Bipolaridade é uma forma que eu tinha de regionalizar o mundo. Bipolaridade significa polos de poder, dois polos de poder. Essa forma de regionalizar o mundo predominou de 1945 a 1989. Nesse período, o mundo foi dominado e dividido por duas superpotências, Estados Unidos da América, que defendia como forma do homem se organizar economicamente, socialmente, o capitalismo, e a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que defendiam o modelo socialista de organização político-social. Durante esse período, o mundo foi dividido entre essas duas superpotências. Elas dominavam o mundo economicamente, culturalmente e militarmente. No slide anterior, nós vimos a regionalização que tinha como critério a bipolaridade, a existência de duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos dominavam a América Latina e a Europa Ocidental. A extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas dominava e controlava o leste da Europa.
A bipolaridade tem fim em 1989 com o colapso do mundo socialista e com o fim da União Soviética em 1991. Outra forma que eu tenho de regionalizar a Terra é através do que? Do desnível de desenvolvimento ou através dos diferentes níveis de desenvolvimento. Após o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a ser controlado por duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Porém, a ONU, Organização das Nações Unidas, que foi criado para evitar novas guerras, percebeu, e também os economistas e estudiosos perceberam que existia um grupo de países que tinham grande desenvolvimento econômico e industrial. Esse mesmo grupo de países que tinha um grande desenvolvimento econômico e industrial tinha um nível de vida melhor. Esse mesmo grupo também dominavam as tecnologias. Dessa forma, havia outro grupo de países que estavam atrasados, tanto economicamente, tinham um nível de vida inferior e não dominavam certas tecnologias. Dessa forma, o mundo também foi regionalizado, levando a esse critério, o nível de desenvolvimento. Dessa forma, surgem os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Pelo critério do nível de desenvolvimento, o mundo desenvolvido seria formado pelos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Canadá, Holanda. Grande parte dos países desenvolvidos eram da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, da Europa Ocidental, o Japão na Ásia e, na Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Por outro lado, o mundo subdesenvolvido era composto pela África, em sua totalidade. Grande parte desses países tinham ficado independentes após a Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, 60 e 70, através de um processo chamado de descolonização. Por quê? Porque boa parte da África eram colônias de quem? Da França, do Reino Unido, da Alemanha, da Bélgica e da Holanda. Outra parte também, países da África, com exceção do Japão, estaria no mundo subdesenvolvido, e toda a América Latina, inclusive o Brasil, México e Argentina. Os três mundos. Outra forma que surgiu para regionalizar o mundo foi a que agrupou no primeiro mundo os países capitalistas desenvolvidos, no segundo mundo os países socialistas, que eram aliados à União Soviética e à própria União Soviética, e quem não era desenvolvido, capitalista, e quem não era do segundo mundo, socialista, foi colocado nessa categoria, terceiro mundo. O terceiro mundo eram países com economia fraca, baixo nível de desenvolvimento industrial e péssimos indicadores sociais. E esses países não tinham poder de negociação, de comandar nada no cenário político internacional. Esse grupo de países foi chamado de terceiro mundo. Dessa forma, terceiro mundo virou o que? Uma expressão pejorativa para o que? Coisa ruim de baixa qualidade.